Olá, nesse vídeo eu vou resolver as questões da atividade de operações com números reais sobre potenciação. Na primeira questão, foi solicitado que a gente fizesse o cálculo dessa expressão numérica. Aqui a gente já observa que tem duas definições de potenciação que a gente vai ter que aplicar. A primeira é a da potência com expoente negativo que tem aqui e aqui. Então a gente precisa lembrar que quando o número tem expoente negativo, a gente deve fazer a inversão da base e deixar o expoente positivo ali no denominador. E a segunda, que tem aqui, é quando a gente tem uma potência cujo expoente é zero. E a gente precisa lembrar que qualquer número elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, aplicando essas duas definições, a gente tem assim, ó, que 2 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre o 2 ao quadrado, como está aqui. 5 elevado a menos 1 vai ficar 1 sobre 5 elevado a 1. E 2 terços elevado a zero, usando a definição de potência com expoente zero, o resultado é 1. Aqui a gente pode agora resolver essas potências, né? 2 ao quadrado é 4 e 5 elevado a 1 é 5. Agora a gente tem aqui duas frações com denominadores diferentes. Então, como a gente já revisitou lá na atividade com as expressões numéricas, que também tinham frações, a gente tem essa regra que ajuda a gente a resolver a soma de frações com denominadores diferentes. Aplicando a regra, o que a gente tem que fazer? Multiplicar cruzado para obter as duas parcelas do numerador e depois multiplicar os denominadores para obter o denominador da resposta. 1 vezes 5 dá 5, 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 5 dá 20. 5 mais 4 é 9. Então, a gente tem 9 vinteavos mais 1. Aí, esse 1 aqui que está como número inteiro, a gente escreve ele na forma de fração, colocando 1 também no denominador. E a gente vai, de novo, aplicar a regra das somas das frações. Então, vai ficar 9 vezes 1, que é 9, mais 20 vezes 1, que é 20, sobre 20 vezes 1, que dá 20. E 9 mais 20 é 29. Por isso, a resposta final é 29 vinteavos. Na segunda questão, você vai usar fundamentalmente 3 regras. A primeira é a própria definição de potenciação. E as outras duas estão relacionadas com as regras de sinais. Quando a gente multiplica dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E quando a gente multiplica dois números com o mesmo sinal, o resultado é positivo. Então, veja bem. Na letra A, você tem que resolver menos 3 elevado a 4. Então, você vai repetir o menos 3 4 vezes. Vai fazer essa multiplicação. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. E não pode esquecer de olhar os sinais, né? Então, a gente tem aqui, ó, menos com menos, que dá mais, e menos com menos, que dá mais também. Então, o resultado final aqui é positivo. Na letra B, mesma coisa. Menos 5 elevado ao cubo. Então, 3 vezes a gente repete o menos 5. 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 125. E os sinais? Negativo com negativo dá positivo, vezes outro negativo, resultado final negativo. Então, é menos 125. Letra C é menos 0,2 ao cubo. Então, menos 0,2 se repete 3 vezes, utilizando as regras de sinais, negativo com negativo, positivo, vezes outro negativo dá negativo, e a resposta final é menos 0,008. Letra D. A gente tem menos 7 ao cubo. Então, menos 7 se repete 3 vezes. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Negativo vezes negativo dá positivo. E vezes negativo de novo dá negativo. Então, a resposta é menos 343. Na letra E, a gente tem menos 0,05 ao quadrado. Então, repete duas vezes o menos 0,05. Negativo com negativo é positivo. Então, a resposta final é 0,0025. Já na letra F, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, olha só,
o menos não faz parte da base da potência, né? É menos o 3 elevado a 5. A base é formada apenas pelo 3. Bom, vou tentar pegar aqui uma outra questão anterior para você perceber a diferença. Aqui na letra C, por exemplo, quando tem o parênteses, significa que tudo que está dentro do parênteses faz parte da base da potência, e aí tudo que está dentro do parênteses tem que ser repetido 3 vezes. Aqui não tem o parênteses, então a única coisa que a gente tem que repetir 5 vezes é o 3. Então vai ficar menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí que a gente não vai utilizar a regra de sinal, né? A resposta vai ser negativa. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81, e 81 vezes 3 é 243. Por isso a resposta final aqui é menos 243. Letra G, menos 4 elevado a 4, então você repete o menos 4 4 vezes, porque aqui sim o menos faz parte da base da potência, e aplica as regras de sinais, né? Negativo com negativo dá positivo, negativo com negativo dá positivo. Então, a resposta final é 256. Na letra H, diferentemente da letra G, o menos não está dentro do parênteses, né? Não tem nem parênteses aqui. Então, o menos não faz parte da base da potência. Então, vai ficar menos o 4 elevado a 4. Então, é o 4 repetido 4 vezes. E aí, a resposta final aqui da letra H é menos 256. E na letra I, menos 1/5 é a base da potência e o expoente é 3. Então, você vai repetir o menos 1/5 3 vezes. Negativo com negativo dá positivo, vezes esse outro negativo volta a ser negativo. E aí, aqui, a gente aplica a multiplicação de frações, né? É só multiplicar os numeradores pelos denominadores. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 125. Se você observar um pouco mais por uma regularidade que aconteceu em todas essas questões e que também estava escrito no enunciado da questão, você vai notar que toda vez que a base for negativa e o expoente for um número par, o resultado é sempre positivo. Bom, isso aconteceu nas questões A, E, G e só. E a gente tem base que é um número negativo, e um expoente par, e aí em todos os casos a resposta foi positiva. Agora, quando a base é um número negativo e o expoente é ímpar, o resultado ficou sempre negativo. Isso aconteceu na questão B, na questão C, na questão D e na questão I. Em todos os casos, deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui. Em todos os casos que a base era um número negativo e o expoente era ímpar, nesse caso aqui sempre foi o 3, mas pode ser qualquer número ímpar, o resultado final sempre deu um número negativo, tá? Diferente aqui, claro, como eu já falei, da letra F e da letra H, porque aqui a base não é negativa, né? A base é só o 3 e aqui a base é só o 4. Então, nessas duas situações, não se aplica essa regularidade do sinal da resposta da potenciação com relação à base negativa e se o expoente é par ou ímpar. Então, agora que a gente já notou essa regularidade, a gente pode ver aqui, por exemplo, na letra J. Ó, o expoente é ímpar e a base é par. Então, aqui, né, a gente só vai aplicar a definição de potenciação, vai repetir a base 3 vezes e vai calcular, né? 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Na letra K, a gente tem daí, então, agora a base negativa e o expoente par. Então, o sinal vai ter que ser positivo. Vou repetir 4 vezes a base, que é menos 0,5, e fazendo ali pelas regras de sinais, a gente vai concluir que a resposta é positiva também, e o resultado final vai ficar 0,0625. E na letra L, a gente tem então uma base que é negativa, menos 0,01, e um expoente que é ímpar. Então, o resultado vai ter que ser negativo, porque menos vezes menos dá mais, e vezes menos volta a ser menos de novo. E aí que a resposta final vai ser menos 0,000001.
Já na questão 3, a gente vai utilizar as propriedades das potências, que a gente viu. Então, a gente tem essa propriedade aqui, que é a da multiplicação das potências de mesma base, então a gente só soma os expoentes. Tem a da divisão, que eu posso ter ela escrita assim, com símbolo de divisão, ou também posso ter ela escrita na forma de fração. Então, se a gente está dividindo potências de mesma base, a gente deve sempre diminuir os expoentes. Temos ainda a propriedade da potência, que é quando a gente tem uma potência elevada a outra potência. Então, nesse caso, basta a gente multiplicar os expoentes. Começando, então, a gente tem a letra A gente tem 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 8. Então, a gente está com essa situação, né? A base é 3 e os expoentes são diferentes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar o 7 e o 8. 7 mais 8 dá 15. Então, a resposta da multiplicação dessas potências como apenas uma potência, porque não é para resolver, é para deixar na forma de potência, é 3 elevado a 15. Na letra B, a gente tem 5 elevado a 8 sobre 5 elevado a 13. Isso é a propriedade da divisão de potências de mesma base, né? Só que não está escrito com sinal de divisão, está escrito com sinal, com a simbologia de fração. Então, a gente tem que fazer o quê? Diminuir os expoentes. Então, aqui é 8 e 13. 8 menos 13, então tenho 8, devo 13, vou ficar devendo 15. Então, a resposta final é 5, tenho 8 e devo 13, vou ficar devendo 5. Então, a resposta final é 5 elevado a menos 5. C. 7 elevado a 3 elevado a 4. Então, a gente tem a potência de potência. A gente deve multiplicar os expoentes, que nesse caso são 3 e 4. 3 vezes 4 dá 12. Questão D. Aqui, ó, a gente não tem o número da base, tá como uma letra, né? Mas não tem problema, a gente vai aplicar a regra do mesmo jeito. A gente está vendo que é uma multiplicação de duas potências que têm a mesma base que é x. Então, a gente tem que fazer a soma dos expoentes. Nesse caso, é 17 e menos 10. 17 mais menos 10, aí a gente lembra aqui, ó, que mais com menos é menos. Então, mais com menos fica menos, 17 menos 10, que é o resultado final, 7. Então, a resposta é x elevado a 7. Na letra E, a gente tem a divisão de potências de mesma base. Aqui a base é A e os expoentes menos 2 e menos 4. Então, a gente vai utilizar aqui essa propriedade que diz que a gente tem que subtrair os expoentes. O expoente aqui é menos 2 e o outro expoente é menos 4. Então, eu vou fazer menos 2, que é o primeiro expoente, menos o menos 4, que é o segundo expoente. Menos com menos é mais, né? Então, vai ficar menos 2 mais 4. Devo 2, tenho 4, me sobra 2. Então, a resposta final é A elevado a 2. E a última questão é a F. A gente tem potência de potência, a base é y, e os expoentes são menos 4 e menos 5. Então, a gente vai fazer a multiplicação dos expoentes. Menos 4 vezes menos 5, menos com menos é mais. Então, a resposta vai ficar y elevado a 20. E para resolver a questão 4, a última, a gente precisa ficar atento a todas as propriedades. Eu vou deixar elas marcadas aqui em cima, para a gente poder utilizar elas enquanto a gente for fazer a resolução, inclusive aqui essa que vai ser necessária também, tá? A expressão é essa daqui, né? E aí, o que a gente percebe? Que já tem aqui algumas coisas que a gente já pode notar, ó. Potência de potência, essa propriedade. Mas as outras é um pouco meio confuso, né? Porque a gente viu que todas as propriedades elas servem apenas para quando a gente tem as potências com a mesma base. E aqui a gente tem base 3, base 27 e base 9. Mas a gente não pode esquecer que 27, 81 e 9 são resultados de potências de 3.
O 27, por exemplo, é a mesma coisa que 3 ao cubo. O 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. E aquele 9 que está ali é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, a gente vai começar fazendo essas trocas, né? Trocando esse 27, 81 e 9 para as suas correspondentes potências de base 3, porque daí vai ficar tudo com a mesma base e a gente vai poder utilizar todas as propriedades. Então, olha aqui como é que ficou. Ó. O 27, a gente escreve ele como 3 elevado a 3, 3 ao cubo. O 81, a gente escreve ele como 3 elevado a 4. E o 9, a gente escreve ele como 3 ao quadrado. Aqui já usei a primeira propriedade ali da potência de potência, né? A gente tem que multiplicar esses dois expoentes, conforme está aqui. 3 vezes 3, então, dá 9. Agora a gente vai, tá tudo com a mesma base, aplicar mais propriedades da potência que a gente consegue. Ó, aqui eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 9. Então, a primeira propriedade que a gente viu, que é a multiplicação de potências de mesma base. Então, é só somar o 2 com 9, que dá 11. 3 ao cubo vezes 3 elevado a menos 4, potência de potência. Né? Então, a gente multiplica os expoentes. 3 vezes menos 4, positivo com negativo dá negativo. Então, 3 vezes menos 4 dá resultado menos 12. Aqui nós temos também a potência de potência. Então, a gente vai multiplicar os expoentes. 4 vezes 3 é 12. Mesma coisa aqui. O expoente é 2 e o outro expoente é menos 2. 2 vezes menos 2 dá a resposta menos 4. Aqui a gente tem, então, uma multiplicação de potências de mesma base e a gente pode somar os expoentes. 11 mais menos 12, tenho 11 e devo 12, vou ficar devendo 1. No denominador, a mesma coisa. Tenho 12 e devo 4, vou somar esses expoentes, dá resultado 8, porque 12 menos 4 é 8. E para terminar, a gente tem aqui a divisão de potências de mesma base. Então, a gente tem que fazer o quê? Subtrair os expoentes, né? Menos 1, menos 8, então devo 1, devo 8, ao todo eu devo 9. Por isso, a resposta final é 3 elevado a menos 9. Bons estudos para você e até mais. Tchau!